Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada. Com a igreja estamos aqui nesse sábado. Hoje a igreja celebra Santa Luzia, Virgem e Mártir. Em torno do pão da palavra, peçamos a intercessão de Santa Luzia, para que a palavra possa produzir em nós fruto de conversão, curar a nossa cegueira, conceder-nos a graça de colocarmos em prática a palavra de Deus em nossa vida. O Evangelho de hoje está em Mateus, no capítulo 17, versículo 10 a 13. Mateus 17, de 10 a 13. Diz assim: os discípulos então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? E ele respondeu: de certo, Elias virá e restaurar tudo. Ora, eu vos digo, Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que queriam. Assim também o Filho do Homem irá sofrer por obra deles. Então os discípulos compreenderam que lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje está logo depois da transfiguração. Se você for ler o Evangelho, versículo 1 do capítulo 17, a transfiguração, quando desce do monte do Tabor, por aquela experiência mística, aquela experiência de contemplar Jesus glorificado, transfigurado, Moisés e Elias com ele. Daí então Jesus, para ele não contarem a respeito dessa visão até a ressurreição dele, para não gerar muita confusão. E então os discípulos fazem a pergunta: por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Veja bem, porque foi anunciado que um dos sinais do Messias era que o Senhor enviaria o Elias. O profeta Malaquias diz que, capítulo 3, versículo 23, final do profeta Malaquias, nós encontramos lá essa profecia. Essa profecia que diz: eis que envio o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor, grande e terrível, para voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Mas aqui não é que Elias iria voltar. Iria vir um mensageiro, um profeta, como Elias, com a força profética de Elias, com a coragem de Elias, para preparar o caminho do Senhor. O Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, Marcos já diz, começa o Evangelho dele fazendo essa narrativa. E colocando essa referência de Malaquias, referindo-se a João Batista. João é esse, que veio com o poder de Elias para preparar, para endireitar os caminhos do Senhor. No entanto, os escribas eram aqueles entendidos, que sabiam ler, escrever, que interpretavam a lei, que ensinavam a lei. Então eles sabiam disso. Eles falavam de que antes do Messias, um dos sinais também era o profeta Elias, ou seja, que o Senhor enviaria um profeta como Elias. No entanto, veio João e de Jesus, que eles fizeram com ele tudo quanto queriam, ou seja, rejeitaram a pregação de João Batista, não aderiram a ela, não escutaram o profeta e ainda perseguiram e ainda foi morto. Ora, e então Jesus diz que também por causa disso também vão rejeitar também o Filho do Homem, porque pela obra dele, ou seja, pela dureza do coração dos escribas, ou seja, pela dureza do coração daquele povo, também iriam rejeitar o próprio Messias. Ou seja, são aqueles que veem, que anunciam, que falam, no entanto, nem acreditam no que falam, e muitos vivem, muito menos vivem aquilo que falam, aquilo que diz crer. O próprio Senhor já também em outras passagens
denunciou a atitude dos fariseus, não é? Guias cegos, Marcos capítulo 6, guias cegos. Lucas vai dizer, pode um cego guiar outro cego? Por quê? Porque fala, ensina, sabe o texto, sabe a lei. Podemos dizer que hoje sabe a Bíblia de cor, conhece os versículos bíblicos, até fala, prega, mas não consegue ter uma visão, não consegue crer naquilo que pregam e não consegue interpretar de maneira correta, porque querem tirar daqui somente aquilo que agrada. A interpretação é como convém. E os escribas, então, que já tinham dado uma interpretação do jeito deles, estava claro o que estava escrito. No entanto, rejeitaram João, rejeitaram Jesus, por causa da dureza do coração deste povo. Povo duro de coração. Marcos, no capítulo 7, no versículo 6, vai fazer essa denúncia. Marcos 7, versículo 6. Ele disse, o profeta Isaías bem profetizou a respeito de vós, hipócritas. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me emprestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Ou seja, esvaziam a palavra de Deus, ensinam coisas puramente humanas, e aí não conseguem compreender, não conseguem ver aquilo que realmente o Senhor está falando. E por isso também não conseguem viver. Não tem um testemunho coerente de vida. Fala que crer, fala que conhece, no entanto, a vida morta que desconhece. Por quê? Quer crer em Deus do seu jeito. Os escribas ensinavam a lei, no entanto, de Jesus, o coração deles estava longe de Deus. A boca falava, prestava um culto, mas o coração estava longe, endurecido. Um povo de coração duro. É bem parecido com o nosso povo de hoje, com a nossa vida de hoje, com os tempos que nós estamos vivendo, né? Basta ver que nós temos, se não me engano, as estatísticas, cerca de 70% da população brasileira se diz cristão, ou é católico, ortodoxo, ou é protestante. E basta ver a situação que nós estamos vivendo. A inversão de valores, a perca da moral, a injustiça, a corrupção. Isso, a corrupção não é só lá no governo, a corrupção também no meio de nós. Basta também a mentira que nós vivemos. Por quê? Porque se presta muito cultos. Todo dia se abre igreja nas esquinas, igreja aqui, igreja ali. Cada vez mais denominações, cada vez mais expressões de fé, mas o coração está longe de Deus. Mas o coração nós não temos mais uma alma espiritual capaz de prestar atenção no que Deus fala e como Ele fala, no que Ele está falando de fato. E nós vamos ver nossa fé do nosso jeito. Por isso nós não somos capazes também de perceber os sinais de Deus. Não somos capazes de perceber os sinais dos tempos. Não somos capazes de perceber que nós estamos precisando mudar de vida, mudar atitudes. Todos nós. Não somos capazes de perceber que muitas coisas nós falamos com a boca, mas a atitude é contrária ao que nós falamos. Falamos de uma fé, e aí muitos de nós, até mesmo cristãos, até mesmo que está aí anunciando o Evangelho, fala de fé, no entanto, tem medo do sistema, tem medo do poder, tem medo de doença, tem medo de perder o dinheiro, tem medo de perder a segurança das coisas. Fala que eu confio em Deus, mas, na verdade, morremos de medo de tudo. Estamos preocupados com como vai ser o ano que vem, quem vai ganhar a política. Estamos preocupados como é que vai ser o ano que vem, como é que vai ser a economia, como é que vai ser o comércio, será que eu vou perder o que eu tenho? Será que eu vou ter dinheiro para poder comer? Será que vai... Estamos preocupados com tudo isso, a guerra não vai chegar aqui, preocupados que o ladrão não vai assaltar a minha casa. Estamos o tempo todo com medo e falamos que cremos em Deus. Até rezamos, a nossa confiança está no Senhor, que fez o céu e a terra.
Será que a nossa confiança está no Senhor mesmo? Será que está nele mesmo? Ou basta vir uma crise e já vem tristeza, preocupação, perde noite de sono? Porque muitos de nós somos assim. Quando as coisas estão bem, nós estamos cheios de fé, de esperança. Basta a coisa piorar, que você conversa com a pessoa, não, mas tem aquele problema. Não é assim? Nós sabemos que é assim. Como é que você está, meu irmão? Está tudo bem? Tá, mas tem aquele problema. Mas qual o problema? O problema ficou maior do que Deus, parece, né? Então, às vezes, nós precisamos prestar atenção melhor na nossa fé, sabe? Se nós não estamos realmente sendo como os escribas, que falamos, mas não cremos naquilo que nós falamos. Os escribas liam a palavra e viam lá, como nós vimos agora o profeta Malaquias, que anunciou, então outros anunciavam os sinais do Messias, da Virgem que ia conceber e dar à luz, do Elias que iria voltar para anunciar e preparar os caminhos do Senhor, mas quando a coisa acontece, não crê. Mas não conseguem perceber a vontade de Deus, a ação de Deus na história, na vida. E nós estamos precisando disso. Ter uma vida mais voltada para Deus, ler a palavra, rezar, contemplar os mistérios de Deus, para prestarmos atenção nos sinais de Deus e prestar atenção na palavra. A gente lê a palavra de Deus e na palavra o Senhor nos garante que Ele é por nós. Mas, no entanto, tudo nos abala. Ou então, nos vendemos, nos tocamos por qualquer coisa. Por medo disso, daquilo, a gente perde a fé, por medo de uma situação, por medo do sistema, por tantas coisas que podem nos afligir, a gente já deixa de viver a fé. A gente vê hoje como Luzia, Marte, Virgem Marte, que resistiu firme para viver a sua pureza. Hoje, não precisamos de ninguém nos oprimir, não. Basta uma possibilidade remota de afetar nossa vida de alguma forma, que nós logo já nos vendemos, logo negamos nossa fé. Por medo de perder alguma coisa, a gente já não dá testemunho da verdade, ou a gente não faz aquilo que devemos fazer por respeito humano, por se eu falar vai ter problema, não é assim? Nós somos assim. Eu me incluo nesse meio aí. Por isso nós estamos precisando pedir ao Senhor a graça de uma conversão verdadeira, pela intercessão de Santa Luzia, que o Senhor nos dá um espírito forte como o de Elias, como o de João Batista, nos fazer firme, corajosos para vivermos o Evangelho, para realmente crermos naquilo que nós falamos, que nós lemos, nós rezamos. Que nós possamos perceber mais a vontade de Deus, os sinais de Deus na nossa vida, na história. Que Deus, Ele está com o povo dele. Deus está com a igreja na igreja. Pessoas veem os problemas, as falhas dos homens da igreja, já logo criticam, falam mal da igreja. Nós estamos precisando muito, meu irmão e minha irmã, de pedir ao Senhor, realmente, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, dá meu espírito de fortaleza, de coragem, como de João Batista, como de Elias, como dos santos, como de Santa Luzia. Dá-me o mesmo espírito, Senhor. Para que eu possa, nesse tempo, viver a sua vontade, não somente falar que creio, mas quero crer de fato. Quero colocar em prática a sua palavra. Quero confiar realmente em Ti. Confiar que o Senhor é minha força. O Senhor é meu canto alegre. Quero crer naquela palavra que nós rezamos. Em Jesus nós somos, movemos, existimos. Nele. Por Ele e para Ele nós vivemos. Falar e crer nessa verdade. Para podermos dar testemunho neste mundo. De ser cristão, ser católico, vale a pena. Ser cristão, ser católico, é realmente a plenitude da vida. Nós, como em São Paulo, somos mais que vencedores, porque somos cristãos católicos, que cremos que o Senhor está conosco. Que o Senhor aumente nossa fé, abra nossos olhos, cure nossa cegueira e nos dê a graça de uma conversão, de um testemunho de fé nos tempos de hoje. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.